Olá, conversa de peso de hoje faz uma incursão pela fé. A gente vai até a nossa querida São Leopoldo para conversar com uma pessoa muito especial. Ele é meu convidado natural de Porto Alegre, filho de seu Darcy, da dona Maria Aparecida, criado na periferia de Porto Alegre. É solteiro, mas repleto de filhos, todos somente da missão evangelizadora. Cursou filosofia e teologia. Estudioso dos temas sociais, das comunidades eclesiais de base, da juventude, ele é padre e trabalha com teatro e com formação em justiça restaurativa. É presidente da Associação Trilha Cidadã, diretor do Centro de Espiritualidade Padre Arturo, CEPA, uma casa de retiros da zona norte de São Leopoldo. É pároco da paróquia São João Batista, assessor da Pastoral da Juventude e das comunidades eclesiais de base, assistente eclesiástico da Pastoral Carcerária da Diocese de Novo Hamburgo e referência para a formação e agenda pelo desencarceramento da Pastoral Carcerária Estadual, coordenador regional das Pastorais Sociais para a CNBB Sul 3 e atua no Serviço Ecumênico Leopoldense. Faz assessorias em diversos temas, palestras, cursos, retiros e formações. Hoje temos uma conversa de peso com Edson André Cunha Tomazinho, o pessoal chama de Tomazinho, é isso? Tomazinho. Ou o pessoal chama de Padre Edinho? Padre Edinho, mas... Muito bem-vindo para essa conversa de peso, Padre Edinho. Uma honra te receber aqui. Fico muito grato, muito feliz de estar aqui com vocês, de estar tendo essa oportunidade de partilhar um pouquinho a vida, a caminhada e poder celebrar a vida, eu acho, né? Que eu acho que são os melhores sinais que nos envolvem, nos mobilizam nessa nossa caminhada, né? Quero agradecer ao meu amigo Edinho, puxa vida, né? O Ismael, que indicou o Padre Edinho para estar aqui com a gente, dizendo, olha, que pauta fantástica essa. E é claro que isso também está muito ligado à figura muito importante na tua vida e na comunidade, do Padre Orestes, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dessa tua construção de vida lá das comunidades de Porto Alegre. Que região é essa em Porto Alegre? Então, eu cresci ali na região da Vila Brasília, em Porto Alegre, na zona norte, zona leste de São Leopoldo, aliás, de Porto Alegre, aliás, e cresci com uma família de 11 irmãos, né, somos ao todos, 10 filhos da barriga da Dona Maria e do seu Darcy, e um irmão adotivo também que veio depois. Então eu fui destronado do filho caçula, cresci numa família bastante comprometida, assim, unida e comprometida com as questões comunitárias, né? Então o pai e a mãe se conheceram na antiga Juventude Operária Católica, que é a JOC, né? E aí o espírito comunitário, coletivo, então a vida da igreja, da paróquia Senhor Bom Jesus, o trabalho de associação de moradores, a atividade na escola, né? A mãe foi muito engajada na escola, na época a Escola Estadual Antônio de Farias. Então, a vida comunitária, ela é parte do espírito da vida familiar. Então, eu nasci nesse berço e dentro daí que eu também desenvolvi esse sentimento de pertença à caminhada eclesial, religiosa e poder pensar, seguir o sacerdócio, né, como possibilidade. Na verdade, entrei por medo no seminário, né, porque na hora o padre promotor falou assim, mais ou menos grandão, assim que nem você, e aí eu muito pequenininho, lá da vila, ele perguntou, daí vamos entrar no seminário? Eu, vamos. Entrei no seminário de Gravataí, com 12 anos de idade, fiz a experiência do 7ª e 8ª série, depois fui para Bom Princípio, em Bom Princípio fiz o 2º grau na época, né? E aí sempre atuando bastante assim na criatividade, nas coisas que a vida seminarística, a vida de colégio interno, nos mobiliza, né? E acho que foi uma grande escola. Um ano daí eu parei de seminário, fui trabalhar, fui ser operário numa empresa, fui trabalhar na paróquia, porque eu queria, como eu fui muito cedo para o seminário, eu queria resgatar a vivência familiar, no período mais juvenil, né? E também a questão da realidade da paróquia, né? Porque tinha me afastado, então era um estranho no seminário que vinha nas férias, né?
Então foi uma experiência rica o ano de... Foi um momento de interrogações também? Não vocacional. Interessante É? assim que a minha vida foi um percurso bem turbulento, mas nunca de dúvida vocacional. Talvez de como construir o Edinho que queria ser padre, né? Antes do padre Edinho, né? Eu acho que é importante isso, né? Porque às vezes a gente acha que o ser humano ele é automaticamente forjado quando você está num caminho profissional ou vocacional, né? Não, ele tem que ser integral, né? Então acho que isso é parte das escolhas da vida também da gente. E aí tive a oportunidade, então, de fazer esses caminhos. Mas a própria escolha, ela não é um caminho de integridade, ela é um caminho de dubiedade, Claro, né? sempre é uma abertura. Eu acho que assim, ter discernimento, ter crise. Lembro sempre um formador no seminário que dizia uma expressão muito legal, que ele dizia assim: quando você está em crise, não tome decisões, mas elenque os critérios que você quer sobre aquela questão ou sobre a sua vida, né? Se é uma crise de vida. Eu acho que é muito interessante, eu levo sempre nas falas, né? Quando eu converso, porque o falecido padre Beno Daimeli, né? Que dizia isso, ele dizia assim, olha, está em crise, faça o discernimento, pensa, reflete antes de decidir. Não é a hora de sair assim tomando decisão. E eu acho que essas foram as escolhas que eu fiz na minha vida, embora algumas consequências tive que encarar também, tanto que eu atrasei bastante meu processo de ordenação, não me ordenei aonde eu comecei, que era na Arquidiocese de Porto Alegre, mas eu não me arrependo do caminho, né? Fui me ordenar só com 33 anos de idade, já é uma idade bem mais adulta, né? Comparada à maioria dos que se formam padres, e me ordenei na Fraternidade Apostólica da Boa Nova, que é a comunidade que o Padre Orestes tinha criado em São Leopoldo. Então, a identidade familiar, a característica que a família me estimulou e a sua militância, inclusive social, política, sindical, que os irmãos foram trazendo também, então isso também foi forjando a gente, né? E forjando também o discernimento das escolhas, do modelo de trabalho que a gente quer oferecer, né? Daquilo que a gente acredita que tem condições de deixar nossa marca na história, né? Porque eu acho que essa é a nossa missão também. Cada um identificar-se e saber qual é o sentido daquilo que você quer deixar para você, para a sua vida, para a vida das pessoas, onde quer que você trabalhe, seja, se você, no meu caso, sacerdote, seja numa outra profissão ou num outro serviço, que aí se coloca na caminhada, né? Acho que é um pouco isso. Que personalidade, personagem, que criatura é essa, Padre Orestes? Então, Padre Orestes... Cada vez que passa, a gente fala isso de forma quase messiânica, né? Mas quase mística já, vai se tornando uma mística em torno dele à medida que o tempo vai se afastando, né? Eu acho que essa é um pouco a nossa missão, criar a mística em torno da memória, né? E a memória ela é necessária, e o cristianismo ele vive de memória, né? Tanto que a gente celebra o memorial da fé sempre na liturgia, e acho que essa é uma questão importante, assim, como é que nós trazemos essas pessoas que em determinado momento da história contribuem para dar passos para os desafios que a igreja e o tempo estão vivendo. Então, o Padre Orestes João Stralhoto foi um sacerdote ordenado pela Congregação dos Josefinos de Murialdo, foi professor de um jornalista chamado Caco Barcelos, né, em Porto Alegre, então é um homem que, no Educandário Murialdo, em Porto Alegre, tem uma reportagem do Caco Barcelos em que ele cita o Padre Orestes, foi amigo do Frei Beto, ele era daquele grupo dos primeiros teólogos de uma teologia latino-americana, embora o Padre Orestes não era um acadêmico, ele era um articulador. E aí ele tem, podemos dizer que 3 grandes fases da vida dele. A primeira fase, já ordenado, é quando o processo de conversão que o Concílio Vaticano II provoca na igreja, torna-o secretário do regional da CNBB, Sul 3, que é onde eu trabalho também com as pastorais sociais hoje. O secretário é aquele meio que aglutina os serviços de articulação, de coordenação. Então, e num período em que as figuras que nem Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Ars, os Loscheiters, né, Dom Ivo e Dom Luiz Loscheiter, estão em alta no serviço de elaborar um projeto de pastoral para o Brasil, a partir do que a Igreja propõe no mundo pelo Vaticano II. Já é uma visão missionária?
totalmente missionária, Porque a totalmente igreja se integrada. perde em algum momento nessa visão missionária, me parece, ao longo da sua história. O Padre Orestes? Não, Ou a igreja católica. ela na Porque ela verdade nasce essencialmente Não, e o missionária. Vaticano II ele é esse resgate, podemos usar como uma categoria missionário, como uma grande dimensão de uma igreja. Hoje se fala muito de igreja em saída, é uma expressão do Papa Francisco que ele forjou, inclusive, enquanto cardeal, dentro do documento de Aparecida, né, que é o último grande documento da igreja na América Latina. Então, a ideia de missionariedade vem de conexão com os povos. O Vaticano II é um pacto de diálogo com a modernidade. Com os filhos da igreja na América Latina, Medellín, Puebla, né, 68, 79, depois vem somente em 92 Santo Domingo, mas de modo especial Medellín e Santo Domingo e Puebla fazem opção preferencial pelos pobres. Daí acrescenta-se em Puebla, depois pela juventude também. Mas esses dois movimentos fazem com que a Igreja do Brasil abrace uma perspectiva pastoral inovadora, menos institucionalista e ortodoxa, mais missionária e comprometida com as demandas concretas da vida do povo, né? Quer dizer, uma igreja que ela cria um certo realinhamento com a sua fonte original, que é os primeiros séculos do cristianismo, e faz um questionamento àquele conceito da cristandade que era muito forte, marcado por esse cenário. Nesse movimento, a figura do Padre Orestes é um símbolo disso. Proeminente. Não é o único, é claro. Claro. Você vai ver em todo o território, na América Latina e no mundo, homens que viveram esse processo, que é daquela visão pietista, quase que apologética de defesa da fé, de um catolicismo, de um cristianismo. Eu uso uma fala que foi até meio questionada pela conferência, mas a ideia de que a igreja estava num grande pedestal, né? E a humanidade embaixo, a igreja no alto. Restaura os mosteiros, né? Estava na vida da igreja e a igreja estava acima, ela interferia na sociedade, mas ela se colocava acima, né? A ideia do società perfecta. Com o João XXIII, que é o personagem da conversão do Padre Orestes, o João XXIII abre o caminho e o Padre Orestes faz um processo de conversão desse movimento mais piedoso, um movimento mais missionário, mais pastoral de conjunto, de organização, e aí ele vive um movimento muito intenso. Quando ele deixa de ser esse secretário da CNBB que viaja pelo Brasil, que tem que pensar o tal plano de emergência da igreja, junto com toda a igreja do Brasil que estava pensando, ele vai para Caxias. Em Caxias, como padre Josefino, ele usa uma casa dos Josefinos de Murialdo e ali, a pedido de Dom Benedito Zorzi, ele ajuda a articular e coordenar, talvez, o centro mais importante da igreja para a história do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Orientação Missionária. Esse Centro de Orientação Missionária, ele é o coração da formação de missionários. Então, eles traziam todos os grandes teólogos expoentes da América Latina e o Orestes articulava. E era assim, das 7 da manhã às 10 da noite, formação pesada. E depois era estágio em área de missão. Então, figuras que nem o Dom Pedro Casaldáliga, o Paulo Evaristo Ars, os grandes teólogos da libertação, todos eles circulam nesse e formam religiosos e leigos para essa caminhada. E aí, quando ele sai de lá e a igreja começa a ter um processo de fechamento, que é pós ali a João Paulo I, o Paulo VI, João Paulo I, 33 dias, depois o João Paulo II, a igreja começa a ver um processo de refluxo, né? de uma certa tentativa de organizar uma certa, eu chamo uma teologia da portaria, começa a dizer quem pode e quem não pode entrar, né? Então, assim, aquela coisa do certo discernimento do acesso. E isso começa a haver restrições para as teologias de vanguarda. Isso é uma reação, então. E aí o Orestes se vê obrigado a sair da congregação, se vê obrigado a sair de Caxias. Dom Benedito já tinha se aposentado, era outro bispo. E aí o Dom Sinésio, o primeiro bispo de Novo Hamburgo, acolhe ele numa paróquia muito difícil, que é a paróquia do Rio dos Sinos. E aí na paróquia do Rio dos Sinos ele chega, era a paróquia e uma capela, São Jorge. Imagina o homem da envergadura dele veio parar aqui. E ele aceita isso. Tão
conflagrada, assim. É muito, e uma paróquia muito frágil, muito desafiadora. E aí ele cria uma revolução pastoral, parece que assim... Isso é 80 aí? 82, ele chega em 82. Falando de 40 anos atrás. 40 anos atrás, vai fechar 40 anos, ano que vem, não, em agosto agora a chegada dele, e em 83 ele cria a Fraternidade Apostólica da Boa Nova, porque ele como religioso, ele não se sente um padre diocesano, tem duas personalidades, né? O padre religioso é o padre da vida consagrada, que tem comunidade, que faz os votos de virtudes evangélicas, né? Pobreza, castidade e obediência, que o Padre Orestes relê isso de uma outra perspectiva. E o padre diocesano é aquele que tem a missão da diocese. Então, ele está a serviço do trabalho das paróquias da diocese. Os religiosos podem atuar ali em comunhão com a diocese, mas eles têm uma identidade a mais. Hoje é que os jesuítas e assim outros, né, que são os mais conhecidos da região. Então, o Padre Orestes cria esse grupo mais alternativo, com as bênçãos de Dom Sinésio, e hoje a casa que eu moro seria a sede dessa fraternidade, e ali inicia um grupo, uma comunidade, de forma muito alternativa, sem criar macroestruturas, porque a igreja, às vezes, ela cria grandes estruturas, como sua dimensão de natureza, e é um homem que valoriza tudo que tem. Então, ele chama uma figura que nem a Isaura Maia, que é uma catequista, do outro lado da cidade, e diz, tu vai coordenar um grupo de mulheres aqui. Acolhe ex-religiosas e vai dizer, então hoje tu tem instituições em São Leopoldo que todas estão em volta desse carisma do Padre Orestes de empoderamento popular mesmo, assim, dizer, ó, tu vai ser o ministro da palavra aqui da comunidade, tu vai ajudar a abrir a creche aqui na comunidade. E aí, em alguns anos, vai se formar uma grande rede de comunidades, de capelas, sempre na linha desse modelo eclesiológico, que é as comunidades eclesiais de base. E aí a gente chega nessa história, né? A gente já comungava com isso, e eu chego nessa história lá pelos anos 98, quando eu conheço. Eu quero saber o que veio antes aí, então, a compreensão do trabalho junto à juventude e, naturalmente, do encarceramento de boa parte dessa juventude, do encarceramento de maneira geral, ou se isso é consequência exatamente desse encontro. E quero saber de que forma a igreja, esta igreja, que às vezes é tão distante de outras igrejas, da mesma igreja católica, conversa com, por exemplo, dentro de uma São Leopoldo, com uma figura mítica, do Padre Royce, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o Padre Edinho. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo aqui conosco o Padre Edinho, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado na 0 Grau em novembro, no Serra Parque em Gramado, e o apoio de Lookfair Fechaduras e Acessórios. A gente conversava com o Padre Edinho aqui no primeiro bloco sobre o que ele, o Padre Edinho, que escreveu peças de teatro, que trabalha o teatro como evangelização e também como uma forma de promoção da sua fé, do que ele acredita, mas também dentro dos movimentos sociais, né? E eu provocava o padre o que veio antes, né? Se veio essa compreensão sobre a pauta da juventude e do encarceramento, ou se foi a partir da chegada do conhecimento do Padre Orestes? Então, quando eu
fiz assim, meus votos como religioso, né, que a gente chama de compromissos definitivos na fraternidade, eu elenquei um lema para mim que norteia a minha vida já antes mesmo de vir aqui para a fraternidade, para São Leopoldo, enfim, para o CEPA, que é onde eu tenho o meu ponto de ação principal, que era trabalhar a questão do seguinte lema: na arte da vida, comunicar a novidade do reino. Então, é um tripé que tem me norteado na minha missão. Então, a arte como linguagem, aí eu fiz curso de teatro na filosofia. Na verdade, eu era presidente do diretório acadêmico e a gente decidiu fazer, porque era quase tudo seminarista na FAFINC, e aí decidimos fazer um curso de teatro. Convidamos um professor chamado Juan Carlos Sousa, um uruguaio, teatrólogo, que trabalhava, meu irmão trabalhava com ele, e aí fizemos um curso intenso de formação teatral, e desde aí eu não parei de viver essa experiência teatral. Então, a arte como uma forma de linguagem, a gente pensa como fazer o celebrarte, quer dizer, celebrar com arte, como fazer a caminhada do trabalho de arte e evangelização, ou do trabalho de arte e cidadania, pensando nessa perspectiva dos projetos sociais que nós temos. E aí a segunda dimensão é a dimensão da comunicação. Então, por isso eu sou presidente da Trilha Cidadã, e na Trilha Cidadã o eixo comunicação ele é embrionário, assim, ele é do seu nascedouro, e a gente teve vários projetos na linha de comunicação, né, que era um curso de capacitar a meninada na periferia para serem comunicadores de rádio, de TV, claro, na perspectiva alternativa e da periferia. E a gente desenvolveu vários projetos, tivemos o Rally de Comunicação, que era uma espécie de laboratório, vamos dizer assim, de estúdio laboratório, de fazer gravações, filmagens e tudo mais. Foi uma experiência muito rica e faz parte um pouco também desse meu caminhar, e eu pesquiso bastante isso. E a novidade, então, por uma fala que é usada por um grande pesquisador da juventude, o falecido Padre Hilário Dick, que era um jesuíta que trabalhou a sua vida inteira, né, desde da descoberta da paixão pela juventude, pesquisando, ele doutor em letras, mas ele pesquisou muito, e aí ele tem uma frase que é célebre, que é: a juventude é o sacramento da novidade, do novo. Então, essa palavra, então, na arte da vida, comunicar a novidade tem a ver com a juventude. E do reino, porque o reino é a mística cristã, né? O reino de Deus, a civilização do amor, como diz Paulo VI, e que a juventude defende. É por causa desse tripé que a gente se envolve, então, e assume o compromisso. Então, isso já é anterior à minha chegada. Mas o Padre Orestes legitima isso, né? Porque uma característica do Orestes era potencializar as vocações pessoais. E aí, nesse potencializar, eu aceito o desafio de trabalhar com a juventude, e aceito o desafio depois, com Dom Zeno, voltar para a pastoral carcerária, que eu havia pesquisado já na filosofia, quando a gente estudou essa realidade, e aí a gente vive essa lacuna e esse desafio, porque quando eu fiz a minha monografia, nós tínhamos mais ou menos 125 mil presos, lá em 97. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Lá em 1997. 1997. E chegamos agora a 900 mil presos. Então há um sentimento na pastoral carcerária, e a gente se depara com quem nos presídios, majoritariamente? Com jovens. Jovens das periferias e jovens das histórias, das contradições que a vida lhe dão. E se você pegar as histórias de vida dessas pessoas privadas de liberdade, a maioria foram vítimas na infância, ou não estou inocentando, né, mas temos que compreender o contexto. Esse debate é sempre complexo, né, padre? Sempre complexo. Porque é óbvio que nos dá uma dor tremenda as coisas que acontecem contra as pessoas que estão aí trabalhando, lutando a sua vida, né? Versus um universo gigante de pessoas que viveram as mais diversas sortes. Tem uma música que é de um cantor paulistano que a gente usa muito, que ele diz assim, né? É muito fácil a gente defender a pena de morte para quem já cumpre pena de vida, né? Ou seja, quem já está condenado na história de vida, que já tem suas histórias, suas vulnerabilidades. Só que uma realidade concreta, assim, o sistema prisional é a política mais fracassada, mas que ninguém quer debater, porque quem é que gosta de uma escola que reprova todo mundo toda hora? Ninguém aceita, né?
Agora nós temos o alto índice de reincidência. Então, o encarceramento em massa, a morosidade da justiça, a questão da reincidência, ela provam que o projeto está errado. É por isso que a Pastoral Carcerária, com outras entidades, as Mães de Maio, outras organizações de pessoas vítimas do sistema, das realidades, debateu e criou um projeto chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é debater políticas públicas que possam repensar o conceito de política prisional e outras medidas. Daí nasce uma atuação que a gente está tendo, que é a justiça restaurativa. Quer dizer, é preciso pensar outro modelo de justiça e outra maneira de conter a dinâmica dos conflitos das comunidades. É preciso amadurecer, né? Tem uma pesquisadora, a Petronella de São Paulo, que ela diz assim, é preciso desinfantilizar a sociedade que necessita sempre de alguém mediando os seus conflitos, que é o conceito de justiça mediada, né? Perfeito. Então ele precisa criar uma justiça em que a comunidade é corresponsável. Existe muito investimento, o Rio Grande do Sul ele é pioneiro no judiciário, mas não basta ficar na ordem jurídica e judicial, é preciso criar uma cultura restaurativa. E aí tem experiências belíssimas e a gente atinge direto. Em vez de nós aplicamos essa metodologia que nós desenvolvemos com os jovens na periferia da Santa Marta, em São Leopoldo. E foi uma experiência riquíssima. E nessa experiência com esses adolescentes jovens, eles trouxeram a partir da música, por exemplo, do funk, músicas extremamente restaurativas. E tem um estigma, né? Para ver como a gente pode se cruzam esses temas do encarceramento e atividades juvenis e esse outro modelo de vivência de sociedade que a gente quer. Por isso, não dá para separar. Uma vez teve uma figura pública de São Leopoldo que me questionou, por que tu está envolvido com isso também? Já tem tanta coisa aqui. Eu disse, porque é isso que me dá cidadania, né? Se hoje eu estou na coordenação das pastorais sociais, da Comissão Social Transformadora do Rio Grande do Sul, é porque o meu trabalho com a pastoral carcerária, quando eu fui coordenador estadual, desenvolvendo esses trabalhos, potencializaram essa intersecção entre esses diferentes assuntos que estão em questão aí colocados. O Michael Moore tem um filme fantástico, né, onde ele fala sobre o sistema carcerário da Noruega, que não tem muros, não tem muros, portões. Deve ser fácil falar em justiça social lá na Noruega. A gente tem um caminho muito longo para percorrer também, né? E aí, o caminho do meio, me parece que nós estamos muito distantes dessa discussão. Não é nós que vamos resolver isso agora aqui, padre, em que pese eu gosto muito dessa provocação e acho que o senhor traz ela com muita propriedade a nós. A gente fica com uma dor tremenda quando perde uma pessoa querida e o nosso sentimento, se não for muito alicerçado na fé, é da revanche, né? É da punição ao máximo possível pela lei ou fora da lei. Então, evidentemente, essa pauta ela tem vários prismas a serem avaliados e cada um tem a sua verdade, né? A sua concepção. Eu queria falar sobre o Padre Royce, né? Essa figura fantástica, né? Maravilhosa da cidade de São Leopoldo, da nossa região. Me lembro da minha avó sempre lá, quando vinha a Novo Hamburgo. A profissão de fé de muita gente passa por esse personagem, né? E de como vocês estão integrando isso na novena do Padre Royce, que vai a cada uma das comunidades nesse ano. Mas vamos ter que fazer isso num próximo momento, padre. Fazemos, com certeza, com certeza. Uma honra conversar contigo, conhecer, poder contar um pouquinho da tua história. Seja muito bem-vindo à nossa Vale TV. E o senhor que é uma pessoa da comunicação, ocupe mais esses espaços, por favor. Eu que agradeço de coração, fico muito grato, Rodrigo, pelo convite. Nos conhecemos numa situação adversa, vamos dizer assim, mas graças a Deus estamos aqui e pode contar conosco, né? Nosso papel é também poder anunciar boas novas, mesmo quando há notícias não tão boas, né? Porque acho que o papel cristão nosso, seja como for, é sempre de ser mensageiro de esperança. Então, que também o vosso veículo de comunicação, esse espaço, seja um peso a mais para alimentar a esperança entre nós. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Hoje numa conversa de peso com o Padre Edinho, no oferecimento Sicredi, Faculdade NH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. A gente fica por aqui, continua com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.